Você que está misturando aí as suas finanças pessoais com a da sua empresa, isso, na realidade, pode lhe custar caro, hein? Não só o seu negócio, mas também os seus bens pessoais. Vamos começar assim. Qual é, na realidade, a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica? Orlando, a gente sabe que no Brasil, principalmente, né, existem várias pessoas que acabam trabalhando, né, em alguma atividade, exercendo atividade como pessoa física, né? Certo. E essa separação da pessoa física e da pessoa jurídica é extremamente importante, principalmente para fins tributários e um eventual problema que venha decorrência de impostos, alguma coisa. Então, a pessoa física por si só é a pessoa natural, né? Somos nós aqui que estamos aqui, que tem as suas contas, seus compromissos diários, né, tal. E a pessoa jurídica, por sua vez, ela tem aquele estabelecimento, né? Que a pessoa jurídica ela é criada para estabelecer uma atividade comercial ou contratações, uma por serviço, exemplo, né? Então, exemplo, se você tem uma empresa com o intuito de comércio, um comércio específico de comércio para registro de roupas, de sapatos e tal. Então, essa separação da pessoa jurídica à pessoa física é interessante porque a pessoa jurídica com atividade, né, comercial em si, ela tem como sócio pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Sim. Então, muitas vezes, todo esse emaranhado acaba gerando uma confusão. E não deve se misturar não deve isso se misturar, aí, né? exatamente. Então, agora, por que, então, na realidade, doutor Sérgio, que é prejudicial você misturar as contas pessoais e jurídicas? Orlando, se você pensar em uma empresa, você pode ter problemas de ordem, né, de tributária, que um exemplo você pode vir a ser multado até por isso, né? Sim. E se você pensar na empresa também, você tem uma dificuldade muito grande, porque o que a gente vê hoje no Brasil é uma mortalidade muito grande de empresas, né? Você vê empresas, tem o histórico do Sebrae, principalmente, 80% das empresas que vêm a fechar, elas fecham com menos de 2 anos de existência. Ou seja, por desvio do capital, por exemplo, da jurídica para a pessoa física. Muitas vezes a pessoa monta uma empresa, a empresa por si só, ela é autossustentável, porque a empresa, a gente tem que pensar na empresa, quais são as despesas da empresa, Sim. né? E muitas vezes o sócio acaba retirando um dinheiro a mais do que a empresa consegue repassar e muitas vezes a empresa vai ter problema financeiro. Vai fechar a conta em vermelho daí, não fecha. Caso. Então, essa questão de você não misturar, né, a pessoa física com a pessoa jurídica, ela pode trazer grandes benefícios, principalmente para o lado empresarial, onde a empresa pode ter uma Mas como você disse no início do bate-papo aqui desse assunto aí, né? Deve ter várias empresas aí que realmente, infelizmente, mistura, né, a física com a jurídica e está passando hoje por uma situação complicada. Orlando, o que acontece? Assim, isso a gente tem que pensar. Existem empresas de vários portes, né? Certo. Né? Isso é mais comum nas empresas de pequeno porte, né? Até de médio porte. De grande porte já tem uma visão diferente. Você tem uma né? administração perfeita, você tem separação, você tem setores, setor de cobrança, setor financeiro. Então, assim, o sócio tem o prolabore devidamente, né, estabelecido. O que acontece muitas vezes? Se você pegar uma empresa de grande porte, muitas vezes aquela pessoa física que é sócio daquela empresa, ela não depende necessariamente do dinheiro daquela empresa para sobreviver. Ela tem outra arrecadação. Agora, muitas vezes ali no MEI, no pequeno empresário, o que acontece? A pessoa é a empresa, né? Ele tem que comer dali, sobreviver dali, então, aí complica. entra aquela situação. E a gente sabe que em alguns segmentos a rentabilidade é sazonal. Em empresas de médio porte também é comum acontecer isso, então? Quando não bem gerida, acontece, Orlando. Né? E a gente sabe assim, né? Tu fala, quanto maior o tombo, né? Depende da situação. Então, as necessidades do ser humano, eles são proporcionais ao rendimento. E aqui em Taquarituba, doutor Sérgio, tem várias empresas aí de médio porte e pequeno porte passando por essa situação ou não? Orlando, por coincidência, eu tenho um caso no escritório que está acontecendo, até que a gente uma questão da próxima pergunta que você vai fazer, que ela está passando por um problema, e aí quando a Receita ela chega a um ponto de um exemplo de uma dívida sair da esfera administrativa e ir para a esfera jurídica, pode ocorrer a desconsideração da pessoa jurídica. Daí eu vou comentar com você depois. Então, envolve o patrimônio do sócio. Então, vamos falar então de legislação. O que, doutor Sérgio, na realidade a legislação diz sobre essa separação aí das contas pessoais
com as contas jurídicas? Primeiro que a separação é obrigatória, não é uma Certo. faculdade, né, Orlando? Certo. O que acontece? Você tem que ter, né, na sua pessoa física as suas finanças e as suas despesas e a tua rentabilidade, que pode decorrer de um salário, né, que você presta serviço para alguém, ou de um prolabore de uma empresa em qual você é sócio. Certo. Né? Então isso aí não é uma... Falar assim, eu pago, por exemplo, a escola do meu filho com o dinheiro da minha empresa. Você pode até fazer isso, desde que você tenha um prolabore, esse dinheiro venha para a tua pessoa física e ali você fazer o pagamento. E faz uma contabilidade disso, né? Exatamente. O que muitas pessoas fazem, que aí é onde acontece muito erro e pode vir a trazer problemas. Você tem uma empresa, uma conta na pessoa jurídica, Certo. e aí você vai pagar, você compra um carro no seu nome, pessoa física, e você financia Certo. tantas parcelas de X valor. E você paga pela empresa. Aí já complicou, né? Então você está misturando. Dá um desvio de capital da Exatamente. empresa. Então é esses cuidados que são essenciais e tem que se ver nessa situação. Né? Interessante esse tema, hein? E quais são, doutor Sérgio, na realidade, as práticas reais, as recomendadas, no caso, aí, para evitar e misturar essas contas, por exemplo? Então, Orlando, quando você constitui uma empresa, né, e hoje a gente sabe que, dependendo do tipo de empresa, às vezes uma prestação de serviço, e hoje tem muitos serviços que são digitais, tal, e você acaba tendo o endereço comercial teu, o mesmo endereço residencial. Então, isso aí já traz, de uma certa maneira, uma confusão. Não, minha empresa, minha casa, sou eu. Já não seria legal isso. Então, o que é... Não, legal você pode fazer isso. Na forma da lei mas não seria, assim, o ideal, né? Vamos dizer assim. O que é o correto você fazer? Uma vez que você abrir um CNPJ, você tem que abrir uma conta bancária, certo, né, certo. No CNPJ da empresa que você abriu, né, toda a movimentação da empresa ser pagas, né, preferencialmente, se você conseguir, via bancária com essa conta que você abriu, né, e você deixar em separado a sua pessoa física. Um exemplo, você tem a sua conta pessoa física, se você tem uma retirada da empresa, você retira essa retirada, repassa para a sua conta pessoa física e faz os pagamentos das suas despesas pessoais pela E pessoa também física. seria interessante, nesse caso aí que você está direcionando agora, consultar o contador, né? Exatamente, Orlando. O que acontece, né? Muitas pessoas empreendem, às vezes, por necessidade. Certo. Né? Às vezes a pessoa não tem ali um conhecimento, né, da área empresarial, a pessoa não teve experiência com empresas, nunca teve empresa anteriormente. É um mundo novo para ele. Exatamente. Então, é um mundo novo. Então, às vezes, uma falta de orientação, né? É uma orientação do que fazer, como fazer, o procedimento correto, até para você não vir a ter problemas depois, né? Tá certo. E, doutor Sérgio, quais seriam aí os benefícios de manter as contas pessoais jurídicas separadas? Orlando, primeiramente, uma vez que você tem uma empresa e aí entra uma situação que a gente sempre comenta, né? Você monta uma empresa com o intuito de dar certo, tá? Suponhamos que você tenha algum problema e a sua empresa passe por uma dificuldade, tá? Como existem personalidades distintas, a pessoa física da pessoa jurídica, se não houver confusão patrimonial, quem está devendo, a princípio, é a empresa. Certo. Né? Então, qualquer execução que corre contra a empresa. Tá? Normalmente, as empresas têm um contrato social, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor do capital social. Certo. Quando há essa confusão patrimonial, e muitas vezes isso acontece, né? Então, se você está sendo acionado juridicamente, o que o advogado vai pedir? A desconsideração da pessoa jurídica. Sim. Para que a empresa não só deva, o sócio também passa a dever. Então, ele vai atingir o quê? O patrimônio do sócio. Isso atinge também uma MEI, por exemplo, ou não? Ou uma prestadora de serviço, por exemplo? A MEI, por si só, ela não tem distinção de patrimônio. Na MEI, no caso da MEI, o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica é um só. Então, se você tem um CNPJ da MEI... Vai respingar. O sócio já responde solidariamente. Tá certo. Doutor Sérgio, mais alguma informação que você queira colocar nesse tema que eu achei muito importante? Sinta-se à vontade aí. Orlando, o que é interessante disso aqui a gente trazer, assim, buscando orientar, né, o ouvinte aqui da rádio de uma forma geral, ainda mais assim, que nós estamos numa cidade pequena. Sim. E a cidade ela decorre de várias empresas de pequeno porte, né? Correto. E o que nós temos hoje, Orlando, que eu acho que é porquê de trazer esse tema e vir essas situações, né? Com a tecnologia, a fiscalização ficou mais fácil. Certo. E a Receita, de uma certa maneira, ela arrecada para o governo. Então, eles estão apertando o cerco, está
tendo situações de várias empresas que têm sido notificadas para justificar determinadas operações. Então, que fique atento, que comece um controle melhor. Se não tinha, passa a controlar. Se já tem, mantenha, para que não venha a ter problema futuramente. Você falou em fiscalização. A realidade hoje, em termos de fiscalização por parte do governo, é outra, né? Porque está tudo online, né? O governo tem tudo na mão ali. Quer dizer, antigamente você tinha que receber o fiscal, né? Às vezes o fiscal ia, às vezes não ia. Você conseguia contornar a situação. Hoje não se contorna mais, né? Orlando, é assim, a fiscalização normalmente hoje eles solicitam para você os arquivos. Certo. Né? E dentro de um cruzamento de informações a fiscalização é muito mais tranquila. Alguns casos eles estão, até o Estado tem um programa chamado Nos Conforme, o Estado tem determinado que os fiscais venham fazer vistoria para ver se a empresa existe, se a atividade que está sendo exercida é a mesma que consta do contrato social. Certo. Então, existem algumas coisas que eles fazem a nível de orientação e preventivo. Mas a grande maioria de cruzamento de dados, de fiscalização de sonegação, tudo, já é tudo online. Tudo em digital, relação ao imposto tranquilo. de renda de pessoa jurídica, doutor Sérgio, não te perguntei isso, tem que levar com critério a declaração do imposto de renda, né? Então, Orlando, hoje, né, a verdade é uma só. As obrigações acessórias que a gente chama contabilmente falando, elas são prestadas, dependendo do porte da empresa, até mensalmente. Certo. Antigamente, nós tínhamos o imposto de renda de pessoa jurídica anual como a pessoa física. Certo. Tá? Se você tiver uma empresa que não seja uma MEI ou um Simples Nacional, você já tem informações mensais. Quer dizer, então, não tem assim, como burlar isso aí, tem que fazer. Tem que fazer. E outra, essas obrigações acessórias, se você não entrega, é passivo de multa. Entendi. Então, você vai ser punido por não informar a Receita, né, daquela obrigação que ela exige que a empresa preste mensalmente. Tá certo. Mais alguma outra informação, doutor Sérgio? É isso, Orlando. Só agradecer aqui pela presença. Não, eu mais que uma vez. agradeço.